voltamos com mais Encontro com o Esporte. Agora aqui no segundo bloco nós temos a presença do Círio Pereira Duarte. Boa noite, Círio. Boa noite, boa noite. Gasparotto, tu esteve, né, nos Jogos do Bola Mar, tu pode falar bastante pra gente. Sei que o Gasparotto vai nos jogos, mas ele aproveita um marzinho também, toma um banho de sol. Ou não, Gasparotto, vai lá só pra trabalhar mas mesmo. sabe, o pessoal aí, os colegas aqui principalmente, tu vai lá, né, tem o mar todo, mas eu não consegui ir além da areia da arena do Bola Mar. Porque logo depois, quando termina os jogos, eu tenho que formatar a matéria, porque sai nas páginas do jornal informativo, de segunda-feira. Mas, na realidade, a minha preocupação lá está presente durante os jogos lá, porque nós montamos duas equipes. A equipe sênior não fez uma boa apresentação no primeiro jogo, onde que perdemos nas penalidades lá. E agora a equipe sênior vai ter, a equipe Tonho Automóveis, São Cristóvão, Ótica Brasil, vai jogar às 16 horas e 20 minutos diante da equipe do Alegria, lá da capital do estado. Esse elenco do Alegria que meteu 8-0 no adversário no primeiro jogo. Então o Valdir Black vai ter que encontrar uma maneira de a equipe dele se postar melhor dentro de campo e aproveitar mais as oportunidades de gol. Porque o que me pareceu no jogo lá, que no detalhe, na hora da finalização, o pessoal lá do Valdir não teve a calma necessária para colocar a bola na rede. Esperamos, né, que mude, né, essa história, porque se nós não conseguirmos um bom resultado, praticamente nossas chances elas diminuem muito. Porque o último compromisso lá da equipe sênior será diante lá do elenco da prefeitura de Venâncio Aires, um clássico aqui um clássico dos vales. E todas as vezes que nós jogamos com aquela equipe, nós temos muita dificuldade de vencer. Mas podemos chegar lá. Na outra categoria, o veterano, aí foi diferente. O Círio Pereira Duarte, que é o técnico lá da equipe veterano, onde a equipe chama-se Roque Tratores, CBM, Círio Automóveis, Engetec. Nós aplicamos uma goleada de 6-1 lá no nosso adversário e nós poderíamos ter feito mais. O Círio deixou o Itamar Gonzatti meio liberado no meio de campo e apostou na marcação lá no campo do adversário, o que deu assim para nós fazermos um placar dilatado e termos uma grande abertura lá no campeonato, né, Círio? O que tu pode nos falar sobre esse jogo, para depois nós falar sobre o nosso próximo adversário? Gasparotto, é que a nossa equipe é uma equipe que ela é formada há mais de 10 anos, a base, a grande maioria. Alguns jogadores, por exemplo, nós tivemos ainda a ausência do Renato, né? O Carão, né? Ele juntamente com o restante do pessoal, a gente, quando tinha a idade dos 38, na outra categoria a gente também jogava, agora infelizmente a gente não pode, então a gente esse ano assumiu a parte do Luiz Carlos, que ele voltou a jogar. A diferença de uma e do outro talvez seja isso, até o próprio conjunto que a gente tem há vários anos, isso talvez tenha feito a diferença. Mas a gente sabe que ali na outra fase a gente vai ter os jogos bem mais difíceis, a gente sabe que tem equipes que, como se diz, a gente está entalada para eles, porque, poxa, nós temos, essa nossa turma aí, nós temos 5 títulos no Bola Mar, mais os 2, né? Então são 7 títulos para a cidade, isso não é pouca coisa. Acredito que nenhuma outra cidade tem esse número de quantidade de títulos que nem a gente tem. Então a gente tem uma tradição bastante grande e é exatamente essa geração. Então a gente conseguimos, né? A gente conversa bastante, até nessa idade a gente não tem muito o que correr, mas tem que posicionar o time certo, cada um fazer a sua. E experiência é o que não falta. A maioria do pessoal, por exemplo, tem jogador lá que é 10 anos mais velho que eu. Isso para mim é uma coisa inédita. A gente estava acostumado a treinar amador, aí os jogadores bem mais jovens, mas é gostoso porque são todos amigos da gente que a gente conviveu uma vida, desde a época de guri, jogando nos amadores por aí, agora estamos na terceira categoria, então é gostoso. Em Círio, o nosso próximo adversário, o Tabacaria Avenida, lá da cidade de Tramandaí. Essa equipe perdeu por 1-0 lá também para outra equipe também lá do município lá de Tramandaí, né?
eu acho que nós não vamos ter dificuldades em passar por esse adversário, Círio. Tu acha assim que dá para nós já nesse jogo chegar à liderança e garantir a passagem para a próxima fase? Existe a possibilidade, né, Gaspar? Tu sabe como é que é o futebol. O jogo, não existe jogo fácil. Você torna o jogo fácil ou torna ele difícil. Existe a possibilidade disso acontecer. A gente, o ano passado, a gente fez uma vitória boa frente a eles, né? Mas sabe como é o futebol? Tudo pode acontecer. Tanto é, final do regional provou, né? Em 3 minutos decidiu tudo, um campeonato todo. Né? Tomara que a gente esteja, que a gente consiga fazer o grupo todo ficar focado no jogo. Os reservas na hora que for chamado também, porque lá é muito importante a rotatividade de atletas, porque ninguém consegue muito cansativo, né? Até em função da idade, né? A maioria de nós temos, por exemplo, Foguinho 52, Itamar 50, Enio Costa 59, Luiz Carlos 57 anos, poxa, né? Então jogando na temperatura, na praia, na areia pesada, então a gente precisa rodar bastante. O último jogo deu certo, a gente conseguiu rodar e manter o equilíbrio do time, o time não oscilou dentro da quadra, mas acredito que nós temos condições sim. Nós sabemos que vai ser difícil, mas vamos brigar. E tu vai poder contar com o Renato Teixeira nessa partida? Domingo o Renato está de volta. Ele volta? Volta, Aham. Bom, isso vai deixar a equipe ainda com mais força ofensiva, né, Mari? O fato, assim, dessa equipe do Círio ter conseguido a goleada, eu volto a frisar, foi o posicionamento, eu acredito, do Itamar, que jogou assim com uma certa facilidade devido à marcação dos outros jogadores. Isso aí foi um posicionamento que tu fizeste, Círio? É que assim, ó, quando chega numa certa idade, não adianta a gente querer mudar uma característica de certo jogador. O Itamar nunca foi um jogador de marcação. Então o que a gente fez? Se tu lembrares, né, o Serginho, que jogou na frente. O Serrote. O Serrote acompanhava a subida do volante, quando o volante vinha por várias vezes, e deixava o Itamar com fôlego, porque não adianta nós termos o Itamar só quando pegar a bola, e muitas vezes no treino ele voltava para pegar, assim, não, eu prefiro que tu jogue nessa área. E ele é um jogador, a qualidade não se discute, inteligentíssimo também, e ele se dosou, né? A gente pode ver que quando todos os lances que ele participou, ele estava bem de perna. E aí surgiu a qualidade, até que driblou metade do time deles todo, né, no terceiro gol. E a força aliada à força física do Tafu também, né? Então, exatamente. Aí quando a gente descansou o Renato, a equipe, o Itamar, quando a gente sacou o Itamar, a gente avançou um pouquinho o Tafu, com a entrada do Pex na ala, a gente teve o mesmo poder da marcação lá atrás e um poder mais força no meio. Então isso aí, o que aconteceu? Nós descansamos o titular da nossa equipe e nós metemos mais pressão, mais correria para cima do adversário. Com isso nós cansamos o adversário. E aí depois, no segundo tempo, o pessoal entrou e pegou o time cansado e nós descansado, aí foi covardia, né? Círio, agora mudando um pouquinho de futebol de areia para futebol de campo. Tu esteve no jogo do Lajadense, o que tu achou desse jogo? A gente vai mostrar daqui a pouquinho um compacto do jogo. Qual foi a tua opinião sobre o time do Alve Azul na última quarta-feira? Eu gostei. Gostei muito da equipe. Lógico, houve umas falhas individuais e eu assisto, eu escuto bastante entrevista, a gente até para aprender um pouco com as pessoas que têm uma bagagem, né? Por exemplo, esse treinador é um treinador, pelo que eu tenho sentido, um treinador muito inteligente. Né? Então, eu acredito que mesmo com a vitória nós tivemos falhas lá atrás, defensivas, né? Que originaram os 2 primeiros gols, acho que foi falhas mais individuais até. E, então, com alguns ajustes aí, olha, vou ser bem sincero, dá para brigar por título do interior, até quem sabe, né, se a dupla Grenal continuar nesse continuar ritmo, né? nessa aí, subestimando tem até treinador não querendo ir para o interior, eu nunca vi disso. Isso foi o fim, né? O treinador não querer fazer que ele recebe muito pouco, 400 mil reais. Mas enfim, Gasparoto, a gente tem um pouquinho para mostrar para os nossos telespectadores, para vocês que não puderam ir no jogo do Lajadense por algum motivo, a gente vai mostrar um compacto dos gols e dos melhores momentos. Confere aí.
Muito bem, eu queria aproveitar, falando de Lajadense, e mandar um abraço pro meu mais novo amigo Tasha, que me cumprimentou lá no jogo, né, Gasparotto? Disse que é um fiel telespectador do nosso programa. Então, Tasha, vai um abraço para você. Espero que você não nos abandone, continue aí prestigiando o nosso programa. Bom, falando, Mário, pegando de gancho aqui ainda, né, o Lajadense, que tu estava conversando com o Círio, o Benhur me falava sobre o fato dele ter assistido um DVD e viu que existiam umas falhas, até uma certa cobrança por parte da torcida em cima do lateral Castiano, que eu acho que os 2 gols ali saíram ali por ali, mas ele viu também, através desse DVD, que o Fábio Rosa não deu aquela cobertura no momento, né? Tu teve a mesma percepção, Círio? A gente analisando do lado de fora fica mais fácil do que o próprio treinador que está lá, que está com adrenalina, né? Mas eu acho que falhas fáceis de corrigir. Ele vai saber porque ele trabalha, ele treina, né? E fazer um convite para toda a torcida lajadense que esteja presente no jogo de domingo e que lote o Estádio Florestal, como foi na última quarta-feira, né, Gasparotto? É isso aí. Bom, Encontro com o Esporte, então, vai ficando por aqui. Eu me despeço porque eu entro em férias, graças a Deus. Então, nos próximos programas o Gasparotto vai estar aí apresentando, comentando, trabalhando em dobro, né, Gasparotto? Sim. Mas nós encontramos, o Gasparotto e toda a equipe encontra vocês na próxima segunda-feira, 6h30 da tarde, no Encontro com o Esporte. Nós vamos trazer no próximo programa a cobertura completa do jogo de domingo do Lajadense. Eu espero por você. Até lá. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria. Fone 3714-4033. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.